Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que bom poder encontrar vocês aqui mais esse domingo! E esse domingo está muito especial, hein? Porque nós vamos começar uma nova série de investigações que se chama Quem é Deus? Nós vamos aqui investigar, descobrir fatos curiosos e importantes sobre o nosso Deus. Esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós servimos, esse Deus que cuida de nós. Nós vamos aqui investigar algumas qualidades de Deus. Vamos descobrir alguns aspectos interessantes sobre Deus, porque afinal nós precisamos nos relacionar com Ele. E quanto mais nós o conhecermos, melhor ficará esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão com o nosso Deus. E hoje a primeira investigação, está muito interessante. Pegue aí a sua Bíblia e se você já tiver a revista Detetive Júnior, você pega aí a sua revista para acompanhar a investigação de hoje. Se você ainda não tiver a revista, você pode passar na secretaria da igreja durante a semana para pegar o seu exemplar do aluno, para que você possa aí anotar as provas do mistério durante a semana. E aqui no domingo nós vamos corrigir essas provas para ver se estão ok e se você conseguiu saber a eureka, dessa investigação. Combinado? Vamos lá. Partiu investigação. Passando aqui para te dizer que como é a nossa primeira investigação, não temos uma senha ainda para entrar, porque a senha ela será dita ao final da investigação de hoje. E você precisa memorizar a senha que eu vou falar para você ao final dessa investigação. E aí, no domingo que vem, você precisa falar a senha para entrar na investigação número 2. Combinado? E olha, vou te dar uma dica, hein? Na investigação de hoje, nós vamos utilizar o raciocínio matemático. De novo, tia Lu, sim! Nós vamos falar sobre a matemática de Deus. Será que a matemática de Deus é igual à nossa? Com certeza! Deus ele é o dono de toda a ciência e com certeza ele é o dono da matemática. Mas existem alguns aspectos da palavra de Deus e que as contas de Deus são um pouco diferentes, hein? E aí, você está curioso para saber que conta é essa? Vamos lá então, vamos à investigação. Vamos lá, detetives, começar a nossa nova série de investigações que se chama Quem é Deus? Vamos descobrir muitas coisas sobre Deus. Vamos aprender quais são as qualidades de Deus, quem é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como nós devemos nos relacionar com eles. Será uma maravilhosa experiência essa série de investigações. E aí, estão preparados? Essa primeira investigação ainda não temos uma senha, então você já pode entrar na investigação de hoje. Antes de saber o mistério de hoje, eu quero saber se vocês estão bons na matemática, hein? Vejam bem esse quadro de números. Para saber quais números faltam nesse quadro, você precisa resolver as somas da linha horizontal. Vejam só na primeira linha, 48 mais 50. Para chegar a 100, faltam quantos? Muito bem, faltam 2. E na segunda linha, temos o número 40 mais 40. Para chegar a 100, eu preciso somar com 20. Muito bem. Na terceira linha, temos 60 mais 30. Para chegar a 100, falta 10. Muito bem.
E na última linha temos o número 70 mais 25. Somando para chegar a 100 dá 5. Muito bem, detetives. Vimos que na nossa matemática seguimos um raciocínio lógico, não é mesmo? Mas e na matemática de Deus? A nossa primeira investigação, a investigação 1, é a matemática de Deus. Será que na matemática de Deus funciona da mesma forma que o nosso cálculo? Vamos ver? Então pegue aí o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: quando 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Quando 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Xiii, será que você consegue resolver essa conta, esse mistério, hein? Na investigação de hoje, vamos entender que Deus Pai, mais Deus Filho, mais Deus Espírito Santo formam um só Deus. Mas como é que isso acontece? Vamos à primeira pista. A primeira pista fala sobre Deus Pai. Para entender sobre Ele, para conhecê-lo, vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, e Mateus, capítulo 6, do verso 8 ao verso 9. Nesse texto diz que Deus Pai esteve presente na criação. Ele é o nosso Criador. Vamos ver o que diz no livro de Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus Pai é o nosso Criador. Tudo Ele fez, tudo Ele formou. Quando Ele disse lá no início: haja luz, haja separação entre os céus e a terra, haja separação entre as águas. Quando Ele deu ordem para que os animais fossem criados, e também quando Ele formou o homem, tudo Ele fez. Então Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é poderoso. E Jesus, o seu Filho, reconheceu isso quando Ele esteve aqui na terra. Quando Jesus esteve aqui, Ele ensinou as pessoas a orar, ensinou as pessoas a pedir, ensinou as pessoas a reconhecer que Deus é o nosso Pai e Ele sabe de tudo que nós precisamos. Vamos ver o que Ele disse? Lá em Mateus 6, de 8 a 9, Jesus disse assim: não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós vimos aqui que Jesus ensinou as pessoas a chamarem Deus de Pai, porque assim Ele o fez. Ele reconheceu Deus como sendo um Pai cuidadoso, um Pai protetor, um Pai amoroso, um Pai que sabe de tudo o que precisamos. Ele ensinou as pessoas a se relacionarem com esse Pai, a amarem esse Pai, a buscarem esse Pai. Não é mesmo? Vamos agora então à próxima pista, a pista número 2. E a pista 2 fala sobre o Filho. E quem é o Filho? É exatamente o nosso Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E sobre essa pista está lá no livro de Mateus 14:33. Jesus, Ele mesmo sendo Filho, Ele também é Deus, porque a Ele são dados os mesmos atributos divinos, as mesmas qualidades de Deus é dado a Jesus. Jesus, Ele é eterno, Ele perdoa pecados, Ele recebe adoração. Por isso, Jesus também é Deus. Nós vimos vários episódios em que Jesus manifestou o seu poder,
Assim como Deus é poderoso, Jesus também o é. Em um episódio em que os discípulos estavam num barco e havia uma grande tempestade, vocês lembram o que Jesus fez? Sim, Jesus deu ordem à tempestade para se acalmar, e toda a tempestade se acalmou, e os discípulos reconheceram que Jesus era o Deus, era o Filho de Deus. Vamos ver o que diz em Marcos 14:33. Diz assim: Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os discípulos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Porque Jesus é Deus, ele tem os mesmos poderes que Deus. Poder para acalmar a tempestade, poder para curar. Quantas pessoas que Jesus curou e cura até os dias de hoje, não é mesmo? Jesus tem poder para multiplicar, assim como ele multiplicou aqueles pães e peixes e deu e alimentou a multidão. Jesus tem poder também para perdoar pecados. Assim, ele é chamado Deus Filho. Vamos então à próxima pista, pista número 3, que fala sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também é Deus, porque a ele também são dados os mesmos atributos divinos. O Espírito Santo, ele é eterno, ou seja, ele não tem fim. O Espírito Santo é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. O Espírito Santo, ele é imutável, ou seja, ele não muda nunca, assim como Deus Pai e Deus Filho. E sobre o Espírito Santo, nós podemos aprender no livro de Lucas 3:21 e Mateus 3:17. Nós vimos na palavra de Deus que o Espírito Santo se manifestou de várias formas. Ele se manifestava em forma de fogo, ele se manifestou em forma de pomba, como foi no episódio do batismo de Jesus, não é mesmo? O Espírito Santo, ele se faz presente da forma que ele quer. Que maravilha! Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em Lucas 3:21 e 22, que conta sobre o batismo de Jesus. E essa passagem diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Essa passagem mostra um momento em que o Espírito Santo apareceu ali, quando Jesus estava sendo batizado. O episódio do batismo de Jesus ajuda a gente a responder o nosso mistério. Veja que no momento do batismo do Deus Filho, Jesus, estavam juntos Deus Pai e Deus Espírito Santo. Assim, as três pessoas de Deus participaram desse acontecimento de forma especial. Deus Pai falou, Deus Filho foi batizado e Deus Espírito Santo se fez presente em forma de pomba. Vocês viram aqui que a voz de Deus se manifestou dizendo que este é o meu Filho amado. Deus estava reconhecendo Jesus como seu Filho. E o Espírito Santo participou desse momento tão especial. Então, nós estamos quase prontos para responder o nosso mistério. Porém, vamos observar agora a próxima pista, a pista número 4, que diz assim: Deus é um só. Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, eles se completam. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem um papel importante, cada um tem a sua função, mas os três
formam um só. Sobre essa pista, vamos ver em Deuteronômio 6:4, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, diante desse texto, o que nós podemos afirmar sobre Deus? Hein? Podemos dizer que Deus é único, ou existe apenas um Deus. Deus é o único Deus. Então você deve adorá-lo, você deve louvá-lo, cantar cânticos que elogiem a Deus, você deve obedecer a Ele, cumprindo os seus mandamentos. Vejam esse círculo. Deus é um em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa união é chamada de Trindade, detetives. Vamos falar juntos? Trindade. Muito bem. Diante dessas 4 pistas e do mistério de hoje, que é quando 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Já descobriram? Então a nossa eureka é tchan, 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 tchan. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 quando falamos sobre Deus, porque Deus Pai mais Deus Filho mais Deus Espírito Santo são iguais ao único Deus, formando a Trindade. Assim como um triângulo tem 3 lados e formam uma única figura, Deus é um em 3 pessoas. E nós precisamos adorar esse único Deus, porque não existe outro Deus além do nosso Deus. Só a Ele nós devemos adorar e prestar culto. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? Conseguiram entender essa matemática de Deus? Onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo somam um único Deus? Conseguiram entender essa matemática? Ainda não? Então, olha, se prepare que agora eu vou passar para você um vídeo onde a tia Cecel, ela explica um pouco mais sobre essa ideia de 3 em 1. Vamos lá? Vamos acompanhar? Preste atenção. A verdade é que nossa mente humana é limitada e não podemos compreender plenamente algumas coisas, como, por exemplo, como Deus pode ser um, sendo 3? De fato, Deus é um, mas 3 pessoas distintas, cada um com sua função, ainda sendo Deus. Melhorou um pouquinho, mas eu acho que ainda não entendo. Não tem outro jeito de explicar, tia Cecel. Peraí, algumas ilustrações vão nos ajudar. Prestem atenção. Para auxiliar nossa compreensão sobre esse tema tão complexo, vamos ver o que a tia Cecel preparou para nós? Vamos lá então? Vamos prestar bastante atenção, hein? Bem, na verdade, nem eu consigo entender muito bem isso, viu, produção? Bem, bom, vamos lá. Atenção. Você já ouviu falar que Deus é um em 3 pessoas? Meio complicado isso, hein? Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Meio difícil de entender isso, hein? Um só Deus, mais 3 pessoas? Como que a gente pode explicar tudo isso? Eu vou dar um exemplo bem simples e prático para vocês. Aqui, ó, eu tenho a água, você conhece, né? A água, ela está aqui no estado líquido. Você pode beber a água quando ela está nesse estado, você pode tomar um banho bem gostoso, você pode molhar as plantinhas e muitas outras coisas mais. Agora, quando a gente coloca essa água em estado líquido dentro do freezer ou do congelador, olha o que ele se torna?
se torna o gelo. Vocês viram? É a água no estado sólido, ó. Fica bem duro e é até difícil de ficar com a mão, porque é muito gelado que chega até queimar, certo? Então, é a mesma água, só que num estado diferente. E depois ela também pode ficar mais diferente ainda. Vamos lá. Agora a água está num estado diferente. Vocês estão vendo essa fumacinha aqui? A mesma água que vocês viram lá, a mamãe coloca dentro de uma panela, coloca no fogo para esquentar. E conforme aquela água vai secando e fervendo, sabe o que acontece? Aquela fumacinha que sobe? É a água no estado gasoso. Ela vai se acabando na panela e virando fumacinha, um gás diferente. Vocês viram? A mesma água em 3 estados diferentes. Estado líquido, sólido e o gasoso. Viu só? 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas um só Deus. Esse Deus é maravilhoso mesmo, hein? E aí, conseguiram entender um pouco mais sobre a Trindade? Muito interessante essa experiência da água. Nos faz compreender melhor que são 3 que têm a mesma essência, mas é um só Deus. Então vamos falar com esse Deus. Vamos falar com Ele em nome de Jesus. E quem interpreta, quem intercede por nós, a Deus, é o Espírito Santo. Então nós vamos estar, orando e entregando a nossa oração. E os 3 têm um papel importante nisso também. Vamos falar com Deus, cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai querido, queremos, ó Deus, aqui expressar toda a nossa adoração a Ti, porque só há um Deus, um único Senhor. Queremos dizer que nós te amamos, nós louvamos o Teu nome, o Senhor que é o nosso Criador, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que demonstra o Teu amor dia após dia sobre as nossas vidas. Também queremos expressar aqui todo o nosso amor e a nossa gratidão a Jesus, Teu Filho, que morreu na cruz para nos salvar. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz e que por Sua causa nós podemos estar pertinho de Deus. Que maravilha! Também queremos dizer, ó Espírito Santo de Deus, como nós te amamos e nós precisamos do Senhor. O Senhor que cada dia mais nos ajuda a entender a Tua palavra, a compreender as Escrituras. O Senhor, Espírito Santo, que nos mostra onde temos errado, onde temos falhado, nos mostra o caminho. O Senhor também nos dá o consolo quando estamos tristes. Que maravilha compreender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ter essas 3 pessoas em um único Deus que merece todo louvor. Não há outro Deus como o Senhor. Que o Senhor receba de cada criança, de cada junior, toda a obediência e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amém. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa história de Trindade, nós vamos aprender uma canção que fala de 3 em 1. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma essência, mas é um único Deus. Vamos lá? Vamos aprender? Vamos louvar ao Senhor? Como é que 3 é 1? Como é que 1 são 3? Eu não entendo, não compreendo.
soprou, a brisa e o furacão. Os três são diferentes, mas os três são vento. A mesma essência, os três são um. Eu não entendo, não compreendo. Como é que três é um? Como é que um são três? Eu não entendo, não compreendo. Vou explicar com outro exemplo e você entenderá. Não se distraia, olha agora para cá. O gelo, o vapor, a água que eu bebi. Os três são diferentes, mas os três são água. A mesma essência, os três são um. Agora entendo, eu compreendo. Como é que três é um? Como é que um são três? Agora entendo, eu compreendo. Como é que três é um? Como é que um são três? Agora entendo, eu compreendo. Como é que três é um? Como é que um são três? Glória a Deus, bom é louvar ao Senhor. Agora é a hora da atividade. Prepare aí o seu lápis, a sua canetinha e o seu papel para registrar tudo isso que nós aprendemos aqui nessa investigação. Vamos lá? Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E você vai fazer um desenho que represente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou, se você quiser, você também pode tentar fazer uma representação de 3 em 1, como veremos agora na explicação do ovo. Vamos ver? Três em 1. Começa agora o desenhando. Corre lá e pega seu lápis e papel e vamos começar. Você pode ter se perguntado, como pode um Deus ser 3 pessoas? Adoramos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo assim, como é possível existir apenas um Deus? Sabe lá na geladeira da sua casa? Geralmente tem um ovo. Vamos pensar agora, do que o ovo é formado? Há uma casca por fora. Por dentro, uma gema amarela e também uma parte chamada de clara. 3 elementos formando um só ovo. Sendo assim, temos 3 seres perfeitos unidos para formar um só Deus. Deus Pai nos ama e perdoa nossos pecados. Deus Filho, que criou o mundo e morreu na cruz para salvar cada um de nós. E o Deus Espírito Santo, que nos conforta quando ficamos desanimados e nos ajuda a termos uma vida feliz e saudável, nos ensinando a diferença entre o certo e o errado. Cada um atua para ensinar como viver uma vida melhor. Até a próxima, pessoal! Muito bem! Para a atividade de hoje, você vai fazer um registro de tudo que você entendeu sobre a Trindade. Se você quiser, você pode fazer o desenho dessa representação aí do ovo, colocando o nome, né? E se você puder e quiser, você pode colocar uma qualidade. Por exemplo, Deus Pai, Ele é o Criador, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus amoroso, né? Deus Filho, Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o nosso amigo. Deus Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é um ensinador, né? Ele nos ajuda a aprender sobre a palavra de Deus, a saber o que é certo e o que é errado. Enfim, existem muitas coisas que a gente pode escrever aí. É claro que durante essa série de investigações nós vamos aprender outras coisas sobre Deus, Pai, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Mas, por hora, você pode colocar aquilo que você sabe. Combinado? E olha só, hein? Eu tenho aqui um brinquedo. Quem sabe o nome desse brinquedo, hein? É o Hand Spinner, né? Aqui, olha, o Hand Spinner, ele tem 3 partes, que também nos ajuda a entender isso, a Trindade, né? São três partes, mas são
formam um brinquedo para uma função aqui, né? Quem gosta de brincar com hand spinning? Legal, né? Então nos ajuda a entender a função da Trindade. Tá vendo? São 3 partes, mas é um brinquedo, é um hand spinning só. Entenderam? Legal, né? Muito bem, agora você, junior, que tem a revista, pegue aí a sua revista que nós vamos corrigir as provas do mistério de hoje. Vamos lá? Nós ficamos por aqui na investigação de hoje. Eu já estou gostando muito dessa série de investigações, hein? Nós vamos aprender muitas coisas importantes sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é. E agora eu vou deixar com você a senha para o domingo que vem. Você precisa memorizar esse versículo que está lá no Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. E diz assim: grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Olha só que coisa que nós já aprendemos aqui sobre Deus com essa senha, hein? Que o entendimento de Deus não se pode medir, porque olha, é infinito. Muito legal, não é? Muito bem, agora eu espero vocês no domingo que vem aqui na Escolinha Bíblica. E você que tem acompanhado o nosso culto infantil, eu espero você às 17h30, através do aplicativo Zoom. Nós estamos aprendendo muitas coisas importantes também sobre a amizade de João com Jesus. João se tornou um grande homem por conta da amizade que ele teve com Jesus. E nós estamos, olha, aprendendo muitas coisas importantes. Então, espero vocês lá. E eu convido você também que ainda não assinou, não se inscreveu no canal da Igreja Batista Boas Novas, não deixe de apertar aqui o botão para você receber as notificações de vídeo. Combinado? Um grande beijo e que você tenha uma semana muito abençoada. Beijo da tia Lúcia.